Olá, minha gente. A psicoterapia cura? Como que funciona a psicoterapia? O que é psicoterapia? E por que todas essas abordagens diferentes, todas elas têm o mesmo efeito? Todas elas também vão curar o sujeito? Como que funciona isso? Meu nome é Pauline Rieger, eu sou psicóloga, psicanalista, professora e pesquisadora. E no vídeo de hoje nós vamos decifrar um pouco o que é a psicoterapia, como ela funciona e o mais importante, como ela cura, porque ela muda o seu cérebro. Então nós vamos entender desde o começo como que esse cérebro funciona, como que ele cria essas memórias e como que na psicoterapia a gente consegue fazer com que esses circuitos neurais se modifiquem e o sujeito de fato chega a uma possível cura. Claro que eu vou trazer aqui, exemplo, algumas abordagens, mas o nosso foco, como vocês já sabem, é a neurociência e a psicanálise. Antes de continuar com o nosso assunto, eu vou pedir para vocês encarecidamente, meus queridos que me acompanham por aqui, se você não me segue ainda, comece a me seguir. Clica no sininho aqui para o nosso canal crescer e a gente chegar em mais pessoas e poder falar sobre saúde mental, sobre psicanálise, sobre neurociência e trazer essas questões que são do nosso cotidiano, que às vezes a gente não sabe, né, entender, às vezes está passando por uma situação, tem alguém, né, conhecido que está passando, e aí pergunta o que é a psicoterapia. E as pessoas nem sabem, às vezes, como ela funciona e o que ela é. Né? E como ter acesso a isso tudo? Porque isso é importante também. Às vezes a pessoa acha que a psicoterapia é algo da elite, que é lá no consultóriozinho privado e acabou. E a gente tem acesso também pelas vias públicas. Então, vamos entender tudo isso aqui. Mas antes, me segue e ativa o sininho para receber vídeos todos os dias, que a gente tem vídeos aqui todos os dias e vídeos mais longos, 2 por semana, como esses aqui, que eu explico um pouco mais, né, com mais tempo para vocês, sobre alguns assuntos que vocês me pedem em todas as redes, ok? Mas vamos seguir aqui com a nossa explicação. Não tem como, minha gente, agora em diante vocês só vão me ver, ó, metido aqui com esse cérebro para explicar para vocês, porque eu comprei só para isso, tá? Para explicar para vocês, para ficar muito mais fácil. Mas vamos lá. Primeira coisa, para a gente falar de psicoterapia e cura, é entender como é que esse sujeito desenvolve esse cérebro aqui. Por quê? Porque a gente atua principalmente na memória, na história e na experiência de vida desse sujeito. Como assim, Pauline? Todos nós temos uma historinha que a gente se conta aqui dentro. Quem é você? De quem você é filho? Como foi sua experiência de vida com irmãos, com mãe? Qual foram os momentos que te trouxeram felicidade? Quais os momentos trouxeram humilhação, tristeza e por aí vai. E aí a gente cria uma historinha, um discurso, uma narrativa do self, que a gente chama, que está baseado nas memórias e como você guardou essas memórias. Como assim guardou? Como você atrelou essa vivência, experiência em prazer ou dor e depois qual emoção estava atrelada àquela memória ali. De uma forma bem resumida e bem crua, tá, minha gente? É bem mais complexo, mas só para vocês entenderem como isso funciona. Então, aqui, ó, nosso cérebro, a gente nasce, ó, puro límbico, que é esse pedacinho aqui do meio. Essa parte aqui, que é puro límbico, que é o que a gente nasce atuante, o cérebro está em desenvolvimento. O córtex só começa com 3, 4 anos de idade a se desenvolver, que é a nossa parte responsável pelo raciocínio lógico, pensamento a longo prazo e tudo mais. Nossa inteligência, nossos neurônios todos por cá. Aqui é a parte responsável pela parte motora, tá? Por isso que o bebê que está lá molinho no pescoço caminha já com 1 ano. As nossas memórias estão aqui também e as nossas emoções, tá? Então, tudo isso funcionando junto, ó, aceso quando a gente nasce. Só que a gente, como bebê, não tem maturidade para entender, o nosso córtex não está funcionando para pensar, dar nome para as coisas. Então, a gente vive tudo como literalmente na pele. Então, o que eu experimento através dos olhos, da boca, do nariz, do ouvido, da pele como um todo, é a experiência que eu vou deslocar como prazerosa ou desprazerosa. Trouxe dor ou trouxe satisfação. E aí, quando essa memória vai ser formada no meu corpo, meu cérebro tem que dar uma resposta para aquela situação. Então, se eu sofri muitas dores, angústia, insatisfação, eu tenho que ficar em alerta. Eu vou liberar o quê?
cortisol e adrenalina, certo? E se eu revivo isso várias vezes, essa sensação, eu vou ter um corpo, um cérebro, uma mente, porque o cérebro que cria a mente, a gente vai ter um videozinho sobre isso, ele que vai criar todo um manualzinho de sobrevivência me dizendo o que eu posso e o que eu não posso para sobreviver. Mais ainda, como que eu vivencio e olho para cada circunstância, pessoa, como que eu me relaciono comigo mesmo, como eu me vejo, como eu me relaciono com o outro, qual é a minha relação estabelecida com o outro, com o mundo. O mundo é perigoso, o mundo é feliz, é bacana, como que é essa trajetória? Ok? Então entendemos, criamos memórias, essa memória está no nosso corpo, no cérebro, que cria a nossa mente é a nossa subjetividade, o famoso inconsciente, que é o reservatório de quem nós somos, né? Só que a gente não tem acesso a isso, porque a gente não tem como ter acesso às memórias diretas da nossa infância, que é onde forma tudo e depois é automatizado. Então, a gente já sabe hoje que primeiro a gente sente, depois a gente pensa. Então, tudo que eu respondo, me comporto hoje, tem relação com o que eu vivi lá atrás. Meu cérebro já está programado para dar uma resposta. Tá? Então, entendemos isso quando o sujeito está adoecido, está passando por uma situação, né, um desconforto psíquico, um adoecimento psíquico, ele busca o quê? Como que ele faz para resolver? Tá? Quais as alternativas que ele tem? Mas antes da gente começar esse assunto, que é crucial a gente entender, então só medicamento resolve? E psicoterapia, ela resolve, não resolve? Como que a gente faz? Antes da gente começar nesse conteúdo, eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo. Porque às vezes a pessoa está em dúvida, ela não sabe como funciona, ela não sabe nem o que é psicoterapia. Então, de repente, você tem um coleguinha, um vizinho, um amigo, um conhecido que precisa saber sobre psicoterapia e por que ela muda o seu cérebro. Então, compartilhe esse vídeo para a gente chegar num monte de gente que precisa saber sobre isso. Ok? Então vamos entender. Então, se a pessoa chegou nesse lugar, né, que ela está em sofrimento psíquico, às vezes deixou até de ser disfuncional, quais são as soluções? Sim, em alguns casos a gente precisa intervir com medicação quando é muito grave, porque nós somos, gente, tudo isso que vocês tentam de alguma forma separar. Nós somos o corpo, nós somos o cérebro e nós somos a mente. Então é óbvio que diante de uma doença, um transtorno mental, tem sim alteração no corpo, alteração química. E às vezes isso é tão grave que precisa da intervenção de uma medicação, numa depressão, caso de suicídio, borderline, precisa de medicação para regular essa química. Mas ela sozinha não consegue salvar o sujeito. Senão a gente dava medicação para o depressivo, né, que é o melancólico, e ele ia se curar. Por que ele não se cura? Porque que ainda assim, às vezes, tem até o suicídio. Porque o sujeito, ele tem uma história, e é essa história que às vezes adoece ele. A forma como ele se conta, como ele viveu essa história, que é a causa do seu sofrimento. Então, a gente precisa também ir para psicoterapia, que é um pouco diferente do que a gente fala aqui, psicanálise. Vamos fazer a diferença? Psicoterapia. Né? O psicólogo trabalha com psicoterapia e vários outros terapeutas para tratar a pessoa que está em adoecimento psíquico. E aí a gente tem N abordagens, tá? Várias abordagens, não é só a psicanálise. Mas hoje a gente sabe que a cura pela fala, que é um instrumento da maioria das abordagens, ela já tem comprovado cientificamente como um instrumento, como uma possibilidade, como um caminho de reestruturar, de mudança cerebral, que inclusive a gente chama de neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele tem a possibilidade, a capacidade de mudar os caminhos neurais, ou seja, eu aprendi só de um jeito, eu tenho a possibilidade de reaprender, porque o meu cérebro, ele muda esses códigozinhos, ele muda esses caminhos neurais. Então, quando você vai para a psicoterapia, de orientação psicanalítica, por exemplo, você vai falar sobre o seu problema. Quando você fala, você ativa de volta a sensação que aquela memória te traz. Então, quando você vai para trabalhar as suas questões, o seu problema, e aí você tem dois dispositivos de cura, que é a cura pela fala e a cura pela experiência.
neuroplasticidade e neurofuncionalidade, que muda o seu cérebro. E como que isso acontece? Quando você fala, você ativa aquela memória. Claro que não é todas as vezes que você estiver em análise, mas às vezes você está falando da mãe, do abuso, do acidente. Então, tudo aquilo que está relacionado à memória lá antiga que você não tem acesso, acende de novo, como se fosse uma luzinha, tá? Lembra do filme Divertidamente? E aí você vai inserir novas informações. Então, como eu entendi aquela tragédia? Eu consegui simbolizar, dar nome, elaborar aquilo? Não. Mas agora, quando eu estou falando, eu estou entendendo que, na verdade, a relação com a minha mãe foi estabelecida desse jeito, que a forma como eu via meu pai era assim, que aquele acidente que eu passei, eu não consegui falar sobre ele, foi traumático porque eu perdi a avó, e por aí vai. Quando você vai falando, você vai ativando as luzinhas, que são os nossos circuitos que você já conhece, você começa a colocar novas informações e devido à neuroplasticidade, você está aprendendo, modificando os seus caminhos neurais. Mudou a estrutura do cérebro. E aí você tem a possibilidade de começar um percurso de tratamento. Claro que vai depender da situação, do adoecimento, da gravidade, da profundidade dessa história, mas você tem essa possibilidade. E a cura pela experiência, Poliene? Já comenta aqui se vocês estão gostando disso, tá, minha gente? Para eu trazer mais assuntos como esse. A cura pela experiência é o fato que, às vezes, e isso é da psicanálise, no processo de transferência, o que é a transferência? Eu vou projetar no analista, no psicoterapeuta, a relação, como eu sei me relacionar com as outras pessoas, principalmente as minhas figuras iniciais, que é como eu me relaciono com todo o resto do mundo. A forma como eu fui amado por papai e mamãe, a forma como eu me relaciono com papai e mamãe é a forma que eu me relaciono com o mundo e com as outras pessoas. Eu projeto, eu repito isso o tempo inteiro. Não é diferente com o psicoterapeuta. E ao repetir na psicanálise, a gente consegue, então, trabalhar em cima disso, porque algumas questões vão ser revistas ali. Então, por exemplo, uma agressividade que vem, uma dependência que vem, a gente vai trabalhar essas questões, de novo, a gente está mudando os circuitos neurais. Por quê? Porque às vezes o que eu não pude viver com papai e mamãe, na experiência com o analista, eu consigo elaborar e viver a mesma coisa de uma forma diferente. Exemplo, eu sou uma pessoa muito dependente e o analista está começando a me mostrar isso e por que eu sou dependente e por que eu preciso me manter nesse lugar de dependência, por que eu criei, né, me constituir dessa forma. E a gente vai trabalhando essas questões. A minha agressividade, que vem talvez de uma ambivalência, eu não sei lidar com o fato de amar e odiar o mesmo objeto, mamãe ou papai. E lá na análise eu vou poder fazer isso, vou colocar a raiva que eu não pude colocar para fora. E ainda assim vou continuar sendo amado, sendo validado, quando lá na minha relação de origem isso não era possível. E aí eu fiquei uma pessoa sufocada, sem motivação, depressiva, porque minha raiva, que me motiva, não podia vir para fora. Mas na análise eu consigo trazer. Então vocês conseguem ver? É como se o nosso cérebro tivesse várias trilhas. A trilha para caminhar, a trilha para falar, a trilha para responder quando alguém grita, a trilha para correr, a trilha para poder reagir quando alguém quer brigar comigo. Tudo tem um caminhozinho, uma trilha, que eu já aprendi. E o cérebro precisa de previsibilidade e segurança. Então, tudo que eu aprendi lá, eu vou repetir, porque é automático. Eu estou programado para agir daquela forma. Quando aquilo me incomoda, me adoece, eu não tenho mais recursos para lidar, e eu vou para análise, eu vou para psicoterapia, começo a falar, o fato de falar já descarrega tudo e eu vou mudando a forma como eu olho para aquela experiência. Logo, eu vou criando outros caminhos para lidar com aquilo ali. Eu só escolho pessoas comprometidas. Por que eu escolho? Vou entender, vou elaborar. Então, eu tinha um caminho A, agora eu tenho um caminho B. Não, entendi que, na verdade, eu quero é o papai e por isso que eu fico escolhendo a pessoa comprometida. Mas eu não posso ter papai, eu vou ter que elaborar isso. Inclusive, pode até ter uma situação de sedução com esse analista. Elaborando isso, eu vou parar de ir atrás de papai e agora eu vou buscar um outro amor na vida, mesmo que seja parecido com o papai, mas não vai ser mais comprometido. Entenderam o exemplo? E várias outras situações. Eu sou uma pessoa dependente, eu só me relaciono com o narcisista. Claro, meu bem, porque você precisa de alguém te engolindo, te mandando, porque é alguém que, na teoria, para você, dentro da sua constituição, a forma como você enxerga, né, devido à sua dependência, é alguém que
valida, que segura, que controla você. Você, como dependente, precisa de alguém direcionando, controlando, ainda que isso lhe machuque. E aí, quando você entende esse percurso, você provavelmente não cai mais na teia desses predadores. E assim a gente segue. Então, compartilhe muito. Fale comigo aqui o que vocês querem ver nos próximos conteúdos, porque eu vi que vocês gostaram desse negócio de cérebro, de psicanálise, de saúde mental. Então, comenta bastante aqui se vocês gostaram, o que vocês querem ver aí nos próximos vídeos, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo.